Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, nobres colegas, tudo bem? Fala aqui o professor Marco Macedo, né? Sou professor, contador e mentor há mais de 26 anos. Né? Já trabalho com contabilidade, com declaração de imposto de renda, há pelo menos 27 anos. Né? Desde quando eu era acadêmico eu já trabalhava com imposto de renda. E tem um projeto que veio insone para mim, que é justamente o projeto Imposto de Renda Não É para Quebra Galho. E depois de muito relutar, de muito lutar contra alguns bloqueios, algumas crenças limitantes, né, que nós temos que superar, né, para poder prosperar. Nós temos que vencer muito isso, a procrastinação, vencer a vergonha, vencer o julgamento. E a partir de hoje, no dia 3 de outubro, nós começaremos o projeto Imposto de Renda Não É para Quebra Galho. Procure um especialista. E hoje nós vamos falar de um tema voltado para você, contador. Um grande abraço aí ao Anderson, Joseli, todas as pessoas que estão entrando na live, né? Silvia, né? Sejam bem-vindos ao canal. A partir de hoje nós vamos começar a movimentar o canal. Nós estávamos meio parado de conhecimento, né? Me cobraram bastante por que eu tinha subido das redes sociais. É justamente porque eu estava num processo de reconstrução, num processo de melhoria, né? E nós temos que, inclusive, conversar sobre isso no canal. Aqui nós vamos falar sobre como é que você transforma o imposto de renda da pessoa física em uma renda mensal. Como é que você transforma a oportunidade que você tem na sua própria carteira de novos negócios. Por isso que o tema é: contador, pessoa física é uma excelente oportunidade de negócio. Porque nesses últimos 3 anos que eu tive um problema de saúde muito sério, muito severo, e eu parei para analisar e falei assim: como é que você consegue se manter mesmo não podendo trabalhar 100% com a sua capacidade? Foi justamente o conhecimento profundo que eu tenho da legislação do imposto de renda, das oportunidades que apareceram para solucionar problemas de pessoas que estão em malha fiscal, pessoas que estão com seu CPF suspenso. E aí eu começo a analisar toda a minha trajetória nesse ponto da educação, né? Ouvindo de contadores que eu não gosto de imposto de renda, eu tenho raiva de imposto de renda. E aí eu comecei a ver que era uma oportunidade de negócio para mim. Porque hoje eu trabalho com grandes escritórios de contabilidade, inclusive empresas de contabilidade que não gostam de fazer. Eu é que faço a declaração de imposto de renda dos clientes, principalmente os maiores, principalmente os mais complexos. E eu vi que eu tenho que ajudar o contador que está me buscando, que está vindo: Marco, dá para tu resolver isso, dá para tu resolver aquilo. E às vezes você pega e identifica que falta conhecimento. Então nós vamos trazer um pouquinho do conhecimento que nós adquirimos aí essas últimas décadas, né? O ano que vem eu completo 20 anos que eu tenho um curso de imposto de renda na prática, né, para ensinar. Só que eu tenho uma incomodação quando se fala de imposto de renda. E é o que eu quero trazer aqui neste projeto. É que o imposto de renda da pessoa física, ele não é anual. Ele é mensal. Todos os meses você tem, quem tem carteira assinada, você tem o imposto retido. Todos os meses. E aquela pessoa que é autônoma, aquela pessoa que não tem vínculo, ela também tem que pagar imposto todo mês? Sim, ela tem que pagar imposto todo mês. Se ela é um autônomo que presta serviço para pessoa física, ela tem que fazer o cálculo do Carnê-Leão. Falaremos isso logo mais. Se aquela pessoa vende, compra bens com valor tributável, ela tem que pagar todo mês que ela fez a operação até o mês seguinte. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E nós vamos começar e não vamos parar mais, né? A partir de agora, inicialmente toda quinta e toda terça-feira, 9 horas da manhã, você está convidado a participar do Imposto de Renda Não É para Quebra Galho. Porque existe uma
falácia, né, há muito tempo, não é de hoje não, que a Receita Federal fala assim: estamos simplificando a declaração de imposto de renda. E aí você vai para a mídia e todo mundo fala: todo mundo pode fazer o seu imposto de renda. E aí você tem visto um aumento substancial de pessoas que caem em malha. No primeiro semestre, quando você pesquisava ali malha fiscal 2024, chegamos ao número absurdo de 4,5 milhões de pessoas em malha fiscal. Receita Federal apresentou um relatório agora no final de setembro, demonstrando que ainda temos quase 1,5 milhão de pessoas em malha fiscal. E desse 1,5 milhão de pessoas, nós temos milhares delas que nem sabem que caíram em malha, porque não tem o conhecimento. Como é que eu pesquiso lá no site da Receita Federal, lá no ECAC, como é que eu vejo o meu imposto de renda para poder saber se eu caí em malha? Geralmente a pessoa que busca, né, que não tem o conhecimento e busca, é quando ela efetivamente tem imposto a restituir. Mas quando tem imposto a pagar, ela simplesmente declara e ignora aquela informação. Então nós vamos tratar disso aqui. O imposto de renda para o contador, principalmente, que é quem faz a maioria das declarações, é quem socorre o contribuinte no momento de desespero, ele não pode ser só para março, abril e maio. Eu tenho que começar a analisar a minha carteira. Eu tenho que começar a estudar qual é o perfil ou perfis de clientes que me buscam em março, abril e maio. Eu tenho que começar a analisar: será que esse cidadão que está me procurando aqui, vamos dar um exemplo genérico aí, um advogado, um engenheiro, um médico, que a maioria desses profissionais, eles buscam assessoria quando eles não têm uma empresa só no ano seguinte. Se eu parar para pensar que nós estamos no dia 3 de outubro de 2024 e a partir do dia 15 de março de 2025 eu tenho que fazer a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda de Proventos de Qualquer Natureza, que é o nome registrado em cartório da declaração da famosa DIRPF, né? Que antes a Receita Federal colocava assim a DIRPF, agora se você vê os relatórios é DAA, Declaração de Ajuste Anual. Por que é ajuste anual? Porque durante o ano inteiro você teve imposto retido, você teve que pagar um carnê-leão se você for autônomo, você teve que fazer algumas retenções desse imposto, justamente porque ele não é anual, ele é mensal. Então, pessoal, aqui nós vamos tratar do imposto de renda na sua essência, na sua plenitude, na sua completude. Como é que funciona a tributação da pessoa física? Nós não vamos falar aqui apenas da DIRPF, vamos falar de todo o arcabouço da tributação da pessoa física no Brasil. E contador, eu aposto que você deita e levanta preocupado. Eu já fiz isso, tá? Isso é um relato de quem já passou por isso. Vou deitar e falar assim: poxa, como é que eu consigo mais empresas para minha carteira? Aí acordar e falar assim: meu Deus, e agora como é que eu faço para aumentar minha carteira em termos de pessoa jurídica, CNPJ? E aí tem os dados, né? Nós temos no Brasil hoje perto de 21 milhões de CNPJs abertos, sendo que metade disso são MEIs, microempreendedores individuais, tá? Que aí você vai ver que a complexidade ela reduz. Vamos trabalhar ali numa esfera entre empresas que efetivamente tem um trabalho maior para o contador, tem uma remuneração maior para o contador, vamos gerar ali por alto ali 13 milhões de CNPJ. 13 milhões de CNPJ, até porque a mídia toda ela vende uma informação inverídica de que MEI não precisa ter contabilidade, que MEI não precisa ter contador.
Na própria criação do MEI, nós temos uma negociação entre o Conselho Federal e a FENACON e a Receita Federal de redução do INSS patronal lá de 20% para 5% do salário mínimo, justamente para que pudesse ter uma folga financeira para pagar contador. Principalmente na geração da folha daquele único funcionário que o MEI pode contratar. Então aí você tem um universo que é 1/4 das pessoas que declararam imposto de renda este ano. Até maio, nós tivemos mais de 42 milhões de contribuintes declarando suas informações na declaração de ajuste anual. Só que quando chega em setembro, nós já temos quase 45 milhões e meio de declarações. Então só aí você tem mais de 3 milhões de pessoas que não declararam no período correto e foram demandadas a declarar depois. Eu mesmo, até final de setembro, eu estava numa declaração de imposto de renda bem complexa, de um contribuinte que faz investimentos em swing trade, day trade, fundos imobiliários, fundo do agro, e ele simplesmente achava que ele não tinha que declarar imposto de renda por fazer os investimentos. Não, Marco, mas eu tive prejuízo no ano de 2023. Não, aí eu tenho que conhecer na profundidade das declarações, das informações de investimentos em bolsa de valores, em fundos, porque alguns fundos eles são isentos à remuneração dele, mas quando eu faço a negociação e eu tenho ganho, eu tenho que pagar. Alguns investimentos, independente do resultado do mês, na operação você já tem que pagar. Então eu tenho que me aprofundar mais nesse conhecimento da declaração de imposto de renda de investidores. E a pessoa chegou e falou assim: Marco, meu CPF está suspenso. Justamente porque eu achei que eu não precisaria declarar. E eu estou falando isso de setembro. Só que quando você vai buscar a informação correta, ele está com problema desde 2022. Desde a declaração de ajuste de 2023. E aí você tem que fazer a retificação das declarações dos anos anteriores ao que estava em malha, porque você percebe que há um descompasso nas informações. E a Receita Federal ela pode buscar os últimos 5 anos, né? E aí você tem que fazer todo o ajuste da vida financeira dessa pessoa para que não traga problemas futuros. E aí nós tivemos que fazer todo o apurado do swing trade dele. Você não sabe, é a operação normal, eu compro ações num dia e vendo no outro, aí eu estou no swing trade, mas ele tinha mais de 1.000 operações de day trade, mais de 1.000 operações que ele comprava ações, investimento em dólar, mini índice, né, mini dólar, num dia e vendia no mesmo. E aí você tem que fazer essa apuração dia a dia para saber como é que está como foram os investimentos, como foi o comportamento desse contribuinte, porque lá na declaração de renda variável eu tenho que informar o mensal. Eu tenho que informar qual foi o resultado mensal. Aí teve lucro da operação, paga o imposto. Aí teve prejuízo na operação, guarda-se esse prejuízo acumuladamente mês a mês, para que ele possa se compensar no resultado positivo futuro. Então nós vamos trabalhar com isso também. E na hora que você vai para a pessoa física, autônomos, profissionais liberais, você contador que não tem um CNPJ, você contador que presta serviço para pessoa física, você deveria obrigatoriamente fazer o Carnê-Leão. E no Carnê-Leão, no aplicativo do Carnê-Leão, que hoje não é mais um aplicativo que você baixa, ele é online, você entra no ECAC, você chega lá e faz o lançamento mensal desse Carnê-Leão. Você já tem ali a apuração mensal das suas receitas referentes à pessoa física. Se você tem cliente pessoa jurídica, você lança também, mas não será tributado no Carnê-Leão. É só para a questão de apuração do seu limite do livro caixa.
né? Então, se você é autônomo, médico, dentista, advogado, psicólogo, terapeuta, todos que prestam serviço para a pessoa física, você vai pegar todas as suas despesas inerentes à sua fonte pagadora, inerente ao seu trabalho profissional. Você lança mês a mês ali no Carnê-Leão e ele vai fazer a apuração receita menos despesa. Será que deu base de cálculo? Não, não deu base de cálculo. Beleza? Então você não tem imposto a pagar. Deu base de cálculo, ele já calcula para você quanto é que você tem que recolher de imposto mensal. E aí você começa a trabalhar de forma correta. E você, contador, tem quantos clientes autônomos na sua carteira de imposto de renda todo ano? Quantos vizinhos, quantos parentes, quantos amigos você tem que são autônomos e não se preocupam com isso? Nós temos aí 3 meses para ajustar. 3 meses para corrigir os erros. Porque na legislação, né, isso eu falo já tem anos, tá? Nos meus cursos aí, vai completar 20 anos que eu trabalho com imposto de renda e tem pelo menos uns 8 que eu falo para os meus alunos. Comece a orientar essas pessoas para que elas corrijam a rota. Corrijam a informação que é obrigatória, ela não é facultativa. Carnê-Leão, ele é obrigatório, ele não é facultativo. Porque vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que você que é um profissional autônomo, você chegue lá na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda e de provento de qualquer natureza e coloca lá rendimento recebido de pessoa física, que é o que a maioria faz, tá? Muito cuidado com o que você está fazendo. Aí coloca lá naquela abazinha rendimento de atividade não remunerada, né? Não assalariado, na verdade, sem vínculo empregatício. Aí janeiro, 5 mil. Fevereiro, 8 mil. Março, 12 mil. Abril, 7 mil. Maio, e vai colocando ali naquela abazinha, né? Só os rendimentos. O que a legislação do imposto de renda da pessoa física permite que a Receita Federal faça? Ah, beleza, tu está lançando agora em maio de 2024, que em janeiro de 2023 o contribuinte teve uma renda aqui de 7 mil reais. E mais uma despesa aqui no teu livro caixa de 3 mil. E aí você tem uma base de cálculo de 4 mil. A Receita pode, está na legislação, cobrar esse imposto de janeiro, que deveria ter sido pago até o final de fevereiro, corrigido com juros e multa até maio. O de fevereiro que venceu em março, até maio. E você sabe que os juros e multas na tributação da pessoa física e jurídica é aviltante. É quase que um confisco. Você chega ali a 20%, dependendo do período, né? E se ela está cobrando retroativo, você já tem 20% de multa ali. 0,33 por dia, né? No máximo 20%. Então, é uma preocupação bem grande que você tem que ter. Tá? Você tem que estar preocupado com isso. E mais do que estar preocupado, oportunidade de negócio. Oportunidade de negócio. E as pessoas, seus clientes que compram e vendem imóveis, será que eles estão vendendo os imóveis residenciais para compra de outro imóvel residencial e sabem da regra dos 180 dias? E sabem que se ele comprar um outro imóvel residencial no intervalo de 180 dias entre a venda e a compra, ele consegue ter a redução do ganho de capital e até a isenção se ele aplicar 100% do valor? Será que o teu cliente não está criando obrigações principais de tributo por não conhecer essa legislação, que você, contador, consegue ajudá-lo? Consegue orientá-lo para que ele possa ter um ganho tributário na venda de imóvel? Será que o teu cliente sabe que se ele vender um imóvel, o único imóvel que ele tem registrado no nome dele, até 440 mil é isento? Será que não é uma oportunidade de negócio que você está deixando na mesa? E olha que pode ser que eu esteja pegando essa oportunidade.
Assim como eu disse para vocês, eu tenho vários colegas contadores que me indicam para os seus clientes para resolver problema de pessoa física, de CPF, tá? De imposto de renda. E por que você está deixando isso para mim? Se você tem essa oportunidade de negócio para fazer. Eu tenho um aluno de Marabá, um colega de Marabá, que ele um dia falou assim: pô, Marco, meu cliente ele vendeu um imóvel aqui e ele teve um ganho de capital aí acima de R$1 milhão. Aí eu perguntei o que ele vai fazer com isso. Ele vai comprar um outro imóvel mais caro. Eu falei, bom, se ele vendeu um imóvel por X e vai comprar um outro de X mais Y, você consegue fazer uma redução da base de cálculo do imposto e até isentá-lo, né? Como ele pegou o valor que ele vendeu do imóvel e só aplicou 80% no imóvel novo, ele tem redução de 80% na base de cálculo do ganho de capital. E aí nós fizemos uma economia tributária para esse cliente lá do meu aluno de Marabá, de R$78 mil, daquilo que ele pagaria sem o conhecimento que foi passado para ele, foi vendido para ele, né? Porque conhecimento você tem que... Quanto foi que custou o teu conhecimento? Foi de graça? Dá de graça. Não, foram noites e noites e noites e noites e dias e dias e dias. Diuturnamente você estudou aquilo. No meu caso, são 30 anos estudando imposto de renda. Então ele não pode ser de graça. E na época, por ser um cliente, o meu aluno cobrou 10%. Deveria ser 20% pelo conhecimento. Então R$78 mil de economia para o cliente dele, R$7.800 no bolso. E todos os meses ele divulga isso na sua rede, nos seus clientes CNPJ, nos seus clientes pessoa física, que ele tem esse conhecimento e todo mês aparece alguma operação de ganho de capital. Que geralmente nós orientamos o cliente a cobrar no mínimo R$500 para fazer um cálculo de ganho de capital. Até 20% do valor da causa. Dependendo do volume, né, da complexidade que você tem, para poder chegar naquele valor, você tem que cobrar o justo, né? E o mínimo ali é R$500. Né? Esquece esse negócio de R$100. Não, eu vou cobrar R$100. Não, é no mínimo R$500 para fazer uma declaração simples, né? Eu já digo logo para o cliente: não, quer fazer uma declaração? É bem simples, beleza, R$500. Né? R$500 porque não vale a pena você ficar estudando o que foi feito, porque eu tenho que estudar o que o cara fez no ano anterior, o que ele fez no ano calendário, para poder entender qual é a forma de ajudá-lo, né? Eu não faço mais declaração de imposto de renda, eu faço planejamento, né? Eu faço planejamento, é planejamento tributário da pessoa física. Ah, mas tá caro. Então procura alguém que só vai declarar e vai trazer problema depois para ti. E aí quando você procurar para resolver problema de malha, aí é no mínimo R$1.000 que nós cobramos para resolver problema de malha. E todo dia tem cliente caindo em malha. Tem pessoas que descobriram que estão com o CPF bloqueado. E aí você tem que se resolver o problema de forma imediata. Porque senão o cara não consegue viajar, o cara não consegue participar de concurso público. Tem uma série de implicações quando o CPF está bloqueado. Ele não consegue fazer financiamento, ele não consegue abrir conta, não consegue fazer nada. E aí você tem que cobrar o justo, dependendo do tamanho da solução que você deu. Qual é o problema que você solucionou para aquele cidadão? Tá? Então, repito, agora no Brasil nós temos quase 1,5 milhão de pessoas com problema de malha, só de 2024. Se você puxar os anos anteriores, tem gente aí que está com problema nos 5 últimos anos, que eram obrigados a declarar imposto de renda e não declararam. E estão simplesmente ignorando isso. Até por desconhecimento. Né? Olha o Pix, que beleza, é o Pix. Aí a pessoa pega e diz que não tem renda nenhuma. E a movimentação bancária dele está lá, recheada de recursos. Né? Recheada de recursos. E já teve decisão muito recente aí sobre acesso ilimitado da Receita Federal às movimentações bancárias. E olha que já tem uns 12 anos que eu já falava que não tem sigilo mais.
Quando você faz uma declaração de imposto de renda de uma pessoa jurídica inativa, e na hora que você vai transmitir já vem uma informação dizendo você não pode fazer inativa porque teve movimentação bancária, já é um sinal que não existe há muito tempo. E isso foi feito em 2007, de um cliente lá em 2007. Então, essa novidade de não tem mais sigilo, isso aí é muito antigo. A Receita só cruza acima de R$2.000. Isso aí é só quem acreditar, tá? Se você acredita em Papai Noel, acredite. Porque, na verdade, o cruzamento de informação ele é total. Ele não é mais assim. Então, voltando para os números, nós chegamos aqui a 21 milhões de empresas, CNPJs. Nós, contadores, estamos aí brigando, né, por causa de 21 milhões de CNPJs. E aí eu chego em 45 milhões de pessoas que declararam imposto de renda no ano de 2024, referente a 2023. Nós temos outras milhões de pessoas que estão obrigadas, mas não sabem que estão obrigadas, que ele poderia aumentar e muito esse número, de 45 milhões. Mesmo pessoas que não estão obrigadas, elas precisam planejar a sua renda, eles precisam ter um controle das suas despesas, porque a qualquer momento ela pode entrar em obrigatoriedade, né? Ela pode entrar em obrigatoriedade. Então nós temos toda essa gama de pessoas que podem fazer. Nas suas carteiras de clientes de CNPJ, você tem os sócios. E quando é que você se preocupa com o imposto de renda da pessoa física desse sócio? Quantos funcionários tem nesse teu cliente aí? Tu já fez um trabalho para orientar esse cidadão, essa pessoa, do sócio da empresa que é teu cliente e do funcionário do teu cliente, de como é que ele se planeja para o ano seguinte? Você já orientou para ele, olha, vamos fazer um planejamento aqui numa previdência privada. Tu quer te beneficiar lá na frente, quer te beneficiar agora tributariamente? É um VGBL ou um PGBL? O que eu faço para poder reduzir meu imposto? Como é que eu faço na hora que eu vou no médico? Orienta ele, pede logo a nota, pede logo o recibo, pede logo tudo, para que não ocorra o que tenha ocorrido demais, né? Tem ocorrido demais do cliente que chega e fala assim, poxa, mas eu fiz um tratamento dentário lá em fevereiro do ano anterior e eu não pedi a nota. Eu consigo pedir a nota agora, de fevereiro? Reflita. E às vezes é falta de orientação. Meu cliente, pega uma pastinha. Tudo que você gastar com educação, com despesas médicas, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, aquilo que é dedutível, advogado trabalhista. Eu precisei entrar com uma causa no ano passado. Advogado trabalhista também deduz a base de cálculo. Você só lança a diferença. E aí entra os rendimentos recebidos acumuladamente, os RRA. Temos milhões de pessoas caindo em malha porque não sabem declarar o rendimento recebido acumuladamente. É outra oportunidade de negócio que você tem de fazer parcerias com advogados, parceria com pessoas que estão pleiteando seus direitos de forma acumulada, né? Só no ano passado eu já fiz alguns cálculos aqui periciais, tá? São perícias do rendimento recebido acumuladamente que foram tributados lá na década de entre 2006, 2002, 2010, porque é muito recente que a Receita Federal incluiu na declaração de ajuste anual o RRA, o campo do RRA, tá? Muito recentemente, porque a Receita Federal sabe que ela vai perder na hora que ela tributa. Eu recebi 100 mil reais referente a 30 meses de hora extra que eu não recebi da empresa. O que é que a lei fala? Eu tenho que pegar esses 100 mil e dividir por 30 meses e tributar mensalmente aquilo que deveria ter recebido lá atrás, expurgando os juros, né? Expurgando os juros. A atualização monetária eu tenho que tributar os juros, não. E aí as pessoas entraram na justiça pleiteando a devolução desse valor e nós fizemos um cálculo
para essas pessoas na perícia, né, que foi demandada pelo juiz. E o imposto que tinha sido retido obrigatoriamente, a Receita Federal exigiu que a pessoa recolhesse R$ 7.500 de imposto. Não, 7.500 não, R$ 4.800 de imposto. Lá atrás, lá em 2006. E no cálculo pericial, a Receita vai ter que devolver, corrigido isso, perto de R$ 78.000. Então aquele valor que ele reteve lá, 4.500, nós temos que fazer o cálculo atuarial, né? Atualizando via Selic, com juro e multa, do jeito que a Receita te cobra, ele vai ter que devolver. E chegou no valor de R$ 78.000. Só num cálculo desse aí, tu vai cobrar ali 10%, tu vai ganhar entre 5 e 7 mil. E aí você consegue ter uma renda boa mensal. Que a nossa promessa, quando nós fazemos o curso de imposto de renda, a nossa jornada de imposto de renda, é que você vai ganhar R$ 10.000 por mês. Você consegue ganhar R$ 10.000 por mês só com imposto de renda, tá? É 10K. E eu ajudo contadores a faturar 10K todos os meses, só com imposto de renda. Porque aí tu vai para a parte nobre da tributação, malha fiscal. Quando você vai solucionar o problema na malha fina, a malha fiscal do contribuinte, ele já está precisando que tu resolva para ontem. Não dá para esperar, bora esperar aqui. Não. Aí você consegue cobrar. Eu cobro entre R$ 1.000 e R$ 5.000 para fazer uma defesa de malha fiscal. E por que você não pode? Por que você não pode? Tem gente que fala assim, mas tudo isso, tem contador que fala assim, Marco, mas é caro. Caro para quem? Caro comparado a quê? Se você está solucionando o problema de alguém. Isso são crenças limitantes que nós colocamos na nossa cabeça, que nós trazemos, às vezes da infância, tá? Bloqueios emocionais. E eu quero conversar um pouco sobre isso aqui também. No futuro aí, eu também estou trabalhando isso. Eu tive que me desbloquear demais para poder chegar nesses valores. Porque antes eu falava assim, poxa, quanto é o justo para eu cobrar numa declaração de uma pessoa que tem 200 investimentos diferentes? Fundo imobiliário, fundo do agro, day trade, swing trade. No swing trade o cara tem 300 ações. Aí eu tenho investimento no Brasil e fora do Brasil. E aí eu cobrava R$500. Eu achava, meu Deus, mas é caro R$500. Hoje eu não faço isso por menos de 5 mil. Mas é porque eu tenho que desbloquear aqui, ó. Eu tenho que primeiro desbloquear a crença do não merecimento. O bloqueio de merecimento que a maioria de nós contadores temos. Não é o cliente que desvaloriza o nosso trabalho. Somos nós mesmos. Nós é que temos que aumentar a nossa autoestima. Ouço muito. Mas a classe contábil é desunida porque o cara está cobrando barato. Não, ele está com raiva dele mesmo. Mas a classe contábil, eu tive agora no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Todo mundo se abraçando, se beijando. Né? Então isso aí não é desunião. Agora, quando eu vou falar de honorário, tá cobrando honorário aviltante. Ele está com raiva dele mesmo, não é de mim? Quando ele cobra um valor menor, aviltante mesmo, valor que não dá nem para pagar as contas dele, está com raiva dele, das próximas gerações dele, né? Porque ele tem bloqueio de merecimento, ele acha que ele não merece ganhar, mesmo sendo um cara top de linha, um cara que conhece muito, um cara que se esforçou bastante, ele se bloqueia nessa parte. E aí na hora que ele faz a proposta, ele já responde pelo cliente. Eu respondia pelo cliente, falava, poxa, eu quero cobrar R$2.000, mas poxa, o cliente vai reclamar, então eu vou cobrar 500. A partir do momento que eu deixei o cliente decidir, mostrei para ele qual é o benefício do meu trabalho, qual é o resultado que eu vou trazer para ele. Em vez dele pagar 70 mil de imposto, ele vai pagar 7. Só com conhecimento da legislação. Tudo legal. Tudo com elisão fiscal e não evasão fiscal. Não é fraude, é conhecimento da legislação. Na hora que eu jogo 2.000 na mesa dele, ele fala assim, só isso. Porque ele sabe que poderia ser mais. Ele sabe que
eu dando uma economia, colocando no bolso dele, só com conhecimento, R$78 mil ele poderia me pagar mais. Ele pode me pagar mais. E muitos querem te pagar mais, porque eles reconhecem o teu valor. Tá? Então, pessoal, esse era o recado. Então, mais uma vez, para quem está ao vivo e quem está chegando a posteriori, assistindo a posteriori, dia 3 de outubro de 2024, nós começamos o projeto IRPF Não É Para Quebrar Galho. Que as pessoas têm que entender que o imposto de renda não é só preencher um aplicativo. Para fazer o imposto de renda de forma competente, eu tenho que conhecer a legislação tributária, fiscal brasileira. Eu também tenho que conhecer a legislação trabalhista para identificar erros de retenções, erros de recolhimento, erros de preenchimento da DIRF, porque tem muita empresa que está preenchendo a DIRF de forma errada e está jogando meu cliente em malha. Eu tenho que saber de legislação societária para entender como é que funciona a questão do prolabore, distribuição de lucros, juros sobre capital próprio. Como é que eu trabalho isso dentro de um contrato da empresa ali para reduzir a tributação? Eu tenho que saber de várias legislações, não só do ajuda do aplicativo. Eu tenho que saber de onde veio a declaração para poder declarar de forma competente. Tá? Então eu queria que você coloque aqui nos comentários desse vídeo: qual é a tua maior dor, contador? Você é contador, você é autônomo, contador autônomo, qual é a tua maior dor? O que te dói todo dia? E qual é teu maior sonho? O que te faz levantar todos os dias e trabalhar o dia inteiro com a contabilidade? Escreve aqui embaixo para mim. Um grande abraço a vocês. Terça-feira, 9 horas da manhã, nós teremos o segundo episódio do IRPF Não É Para Quebrar Galho. Realmente você que não é contador, que é um contribuinte, que precisa de orientação, procure um especialista. E nós formamos os melhores especialistas em imposto de renda no Brasil há 20 anos. Grande abraço, se cuidem, sucesso!